É melhor deixar na renda fixa do que comprar um imóvel. O que você faria se o seu cliente te fizesse essa afirmação? Te vejo depois da vinheta pra gente falar um pouco mais sobre isso. Fala pessoal, meu nome é Marco Lourenço aqui do Instinto Imobiliário e hoje eu quero falar sobre renda fixa ou investir em imóvel. Qual que é melhor? Vamos lá. Às vezes, por algum momento, seu cliente pode chegar em você e falar assim: é muito melhor eu deixar na renda fixa do que eu comprar um imóvel. Inclusive, nos vídeos anteriores aqui, dos últimos, eu falei um pouquinho sobre isso, Como que isso influencia o nosso mercado. Por quê? A renda fixa, atualmente, ela está alta. Ela está dando mais ou menos 12% ao ano, que é mais ou menos a média de 1% ao mês. E isso ocorre porque a nossa taxa Selic está alta. Então, a taxa Selic é o que corrige a parte de juros do país. Então, quando a taxa Selic está alta, que se não me engano ela está próxima de 14, isso influencia em toda a questão dos juros. E proporcionalmente também influencia no financiamento bancário. Inclusive, se o seu cliente vai financiar, ele vai tender a pagar uma taxa um pouco maior, porque a taxa Selic vai estar mais alta. Agora, claro, algumas vezes a Caixa ela vai tentar manter esse juro baixo, por isso que você vai ver que em alguns casos aí os juros dos bancos não vão estar acompanhando a taxa Selic 100%, porque a Caixa ela tem o interesse de manter controlada ali a taxa do financiamento, porque financiamento move também o país, Então pode ser uma estratégia do governo manter a taxa do financiamento mais baixa para incentivar as pessoas a comprar mais imóveis, porque o mercado imobiliário move muitas pessoas, Só para vocês terem uma ideia aí, Mercado de cimento, de areia, todo o mercado de construção civil ali, tô falando da parte física mesmo, das pessoas que trabalham, a quantidade de emprego o mercado imobiliário gera, Então, se você trava o mercado imobiliário, você prejudica uma série de cadeias que estão envolvidas no mercado. Então, existe um interesse também do governo, até mesmo para um controle de inflação e de desemprego, de manter essa taxa do financiamento mais baixa para não perder esse mercado, que influencia todos os outros mercados que estão englobados nisso. Porém, às vezes o cliente pode trazer esse questionamento. Mas com a taxa Selic a 12%, talvez não compensa mais eu deixar meu dinheiro investido ali na renda fixa, Porque o imóvel talvez não vai compensar, não vai valorizar. E ainda tem uma outra questão, que atualmente a gente vive isso, que geralmente nos últimos anos, nas últimas crises, pelo menos a gente tinha uma taxa Selic alta, mas um INCC mais baixo. Para quem não sabe o que é o INCC, é o Índice Nacional da Construção Civil. E isso é o índice, que geralmente vai corrigir ali a questão das obras em construção. Então, quando você vende um imóvel na planta, ele vai corrigir pelo INCC. Também a gente tem o IGPM, que é um outro índice, que é um pouco parecido com o INCC, que é o índice que vai corrigir naturalmente, ou o GPM ou o IPCA, vai corrigir loteamentos, produtos horizontais, condomínios fechados, casas às vezes, ele vai corrigir pelo IGPM ou pelo IPCA. No caso, só para vocês entenderem a diferença, o GPM ele é medido pelo preço médio do mercado. Então, mais ou menos o quanto que cada coisa vende, eu faço uma média e gero o GPM. Já o INCC, ele é medido pelo Índice Nacional da Construção Civil, que é as coisas que atingem diretamente o mercado imobiliário. Então, por isso pode ser que eles se divergem, Teve uma época, por exemplo, que o GPM bateu mais de 30%, se não me engano, 27%, e teve que corrigir os contratos, 33%, se não me engano, corrigir os contratos de aluguel de imóveis e tal, porque com a pandemia gerou aquela loucura, as coisas subiram muito de preço, pela baixa demanda e oferta, que a gente fala aí, já falei em outros vídeos também, e isso fez com que aumentasse muito os preços das coisas que eram vendidas. Mas no mercado imobiliário, por exemplo, o INCC não aumentou tanto, porque ele não foi tão impactado igual foi a questão dos preços médios das coisas gerais, Também tem uma questão de localização, onde é medido esses índices, Tem uma diferença. E o PCA, ele é um pouco parecido com o GPM, mas ele tem uma outra forma de ser feito, de ser averiguado ali, de ser feita essa questão, e ele vai influenciar diretamente também a parte da inflação. Ele é muito direto pela inflação. Então são itens diferentes que são feitas análises para chegar em cada índice. É isso que eu sei falar, eu não sei mais detalhes porque eu não sou economista, então eu só estudei até onde ele é importante para mim, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem a diferença ali de cada índice, beleza? Agora, o cliente fala para você, é melhor deixar investido na renda fixa. E infelizmente, em alguns casos, é verdade. Porque a renda fixa, e aí quem não sabe o que é renda fixa, são investimentos mais seguros, não 100%, que te dão uma garantia de um recebimento fixo. Por isso chama renda fixa, meio óbvio. Quais são esses investimentos, Marco? Tesouro Selic, o Tesouro Direto, a gente tem
Outros índices como CDB, CDI, só para vocês entenderem a diferença. Tesouro é do governo, quando eu compro um título do governo e o governo me assegura que vai me pagar esse retorno, a gente empresta dinheiro pro governo, na prática, né? Ou empresta dinheiro pro banco, que são o CDI e o CDB, e talvez deve ter alguns outros aí que influenciam dentro desse mercado de renda fixa. Então, ele é um investimento mais seguro, que só de eu deixar meu dinheiro lá, naturalmente ele vai me pagar aquele valor. E outra, geralmente ele já é pré-fixado, então eu já tenho uma projeção do que vai ser pago, ou às vezes eu posso ter também um índice ali que ele vai variando, mas ele me dá uma perspectiva sobre aquele investimento. Como esse índice ele tá 12%, e aí se a gente for analisar o financiamento, tá um pouco próximo, tá um pouco menos disso, ou o INCC, ele tá um pouco dentro disso, às vezes até mais alto aí, tá variando em torno de 12, eu não sei como que tá agora, eu tenho que parar para olhar esses índices, inclusive. Pode ser que realmente compense deixar mais na renda fixa. E pronto, acabou. Perdeu o cliente, perdeu a venda, né? Mas é exatamente isso, Marco. Como que eu saio disso, né? Tem duas análises, tá? Primeiro é importante vocês entenderem, porque eu tô explicando, entender o que é, né? Porque se o cliente fala, vou deixar na renda fixa, você não entende nada, lascou, né? Então, pega um pouquinho de tempo aí, estuda um pouco sobre renda fixa, mas eu já falei pra vocês aqui o básico, que é suficientemente pra vocês poderem usar a argumentação, mas é importante entender. Mas às vezes você pega um cliente que é muito investidor, tem muito aquela cabeça e é difícil quebrar isso dele. Às vezes até clientes que não é de renda fixa, mas às vezes é só de bolsa de valores, por exemplo. Já peguei clientes assim, e eu não discordo. Eu falo, cara, realmente, renda fixa é muito boa, é atrativo, né? 1% ao mês, beleza. Esse é o primeiro critério. Eu concordo com o cara. Ou eu vou pra um lance da o cara, gosto de bolsa, melhor na bolsa e tal. Na verdade, assim, atualmente a bolsa não tem sido tanto um grande negócio. Pela instabilidade que ela tem vivido, então, direto tem caído, tem subido, assim, muito em curto prazo, né? Tem feito essas manobras. Então, tipo assim, é um pouco mais arriscado a bolsa também. Pode ser que você põe dinheiro lá e receba, pode ser que não. E hoje, assim, pelo jeito que tá atualmente com a renda fixa, está sendo até preferível deixar o dinheiro na renda fixa do que investir na bolsa e correr um risco. Então, assim, a bolsa, e eu nem vou entrar em detalhes da bolsa aqui, porque não é o tema, mas nem sempre tem sido tão legal. Mas geralmente da bolsa, eu concordo também, é legal investir na bolsa, e aí eu uso dois argumentos. O primeiro só que a bolsa é instável, né? Amanhã pode cair e você perder tudo. Fora que, além disso, você tem que acompanhar a bolsa. Você tem que estar ciente do que está acontecendo. Você pode ir lá e deixar seu dinheiro, que a gente chama isso de swing trade, deixar o dinheiro por longo prazo, mas não te dá garantia que daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter rentabilidade. Você vai ter um prejuízo em relação a isso. Então não é garantido a bolsa, tá? Então esse é o primeiro argumento em relação a isso. E o segundo argumento que eu uso, que ele é um pouco óbvio assim, eu falo, cara, eu concordo com você, mas é importante você entender que quem faz investimentos sabe que não é ideal você deixar todos os ovos da sua galinha no mesmo lugar, porque se acontecer alguma coisa, você vai tender a perder. Então, não tô falando para você tirar o dinheiro lá do seu investimento da bolsa, né? Mas também ter outras fontes de investimentos, porque se lá não der certo, você pode ter esse plano B, que é o imóvel. E aí, já vou meio que bater aqui na bolsa de valor, né? Não ia entrar, mas já falei. E aí você vai falar o seguinte: o mercado imobiliário, ele é o mercado mais estável que existe. Você pode até ter crises no mercado em algum momento, porém no médio e longo prazo, o mercado ele vai ser duradouro. Pelo simples motivo, tem nem como questionar isso. Todo mundo precisa morar. E não se faz um imóvel em cima de outro imóvel. O que significa isso? Se você tem um terreno e fez um prédio, não tem como eu fazer um outro prédio em cima daquele terreno. Se você tem um terreno e fez uma casa, não tem como eu fazer mais uma casa em cima daquele terreno. Isso significa que os terrenos são escassos. Então, se eu quero morar em frente ali um parque, em frente a uma praça ou em alguma localização específica, aquele empreendimento ele pode acabar, né, vender tudo, e eu não tenho mais condição de comprar, e eu não tenho pessoas que querem revender. Ou tem um outro fator muito importante. Como ele é escasso, lei da demanda e oferta, lembra que eu falei sobre ela? Se ele é escasso, ele tem pouco. Se ele tem pouco e tem pessoas querendo morar ali, naturalmente o que acontece com os preços, aquilo sobe. Principalmente em regiões nobres, em regiões que tem esse privilégio, né, de morar em frente a um parque, uma praça e por aí vai. Isso acontece, por exemplo, em São Paulo. Tem prédios de 20, 30 anos que tem uma boa vista, que tem uma boa localização. As pessoas compram esses prédios antigos e reformam ele todinho por dentro. E ele continua valendo muito. Por quê? Quem quer morar ali tem que pagar o preço e tem que reformar ali, porque é a única opção que tem. Então isso acontece muito em São Paulo, em outras regiões também. Aqui em Goiânia acontece pouco, porque o nosso mercado ele é muito infantil, muito jovem, né? Então não tem tanta essa demanda, mas daqui a pouco vai começar a ter. E já que eu falei sobre valorização, isso é um critério importante,
a gente colocar na mesa, tá? Independente se eu tô falando de renda fixa ou se eu tô falando de bolsa de valores. Naturalmente, a conversa ela vai vir geralmente pros dois lados, né? E aí, a valorização do mercado imobiliário, ela pode ser muito grande, muito pequena, ou ela pode até não acontecer por um período, mas naturalmente, em algum momento ela vai acontecer. E aí, se a pessoa não compra hoje, talvez ela não vai conseguir mais comprar amanhã. Então, isso é um critério que gera uma certa urgência na pessoa de adquirir o imóvel, entendeu? Porque sobe os preços. Vou dar um exemplo aqui de Goiânia. Em 2020, eu tinha metro quadrado em regiões nobres de 5 a 6. Regiões nobres, as principais regiões aqui. Quando virou para 2021, no meio do ano, esse mesmo metro quadrado foi para 8, 9. E hoje, tô falando assim, em menos de um ano, né? Um ano e meio, vamos dizer assim. Essa mesma região, você não consegue morar lá a menos de 8, 10, pra vocês terem ideia. E regiões que não são tão nobres próximas, já está lançando a 7.500. Entende? Então, em menos de um ano, ou em um ano mais ou menos, porque eu tô falando 2020, mas não tô falando meio no começo, tô falando metade de 2020 para metade de 2021, o metro quadrado aumentou 30%, 40%, em alguns casos até dobrou, né? Porque a gente saiu de 5 para 10, aconteceu isso. E aí, em um ano e meio, isso dá quanto em porcentagem? Se a gente fizer aí mais ou menos por baixo, vai dar 30% de valorização ou até 50%. Divide isso em um ano, em 12 meses, vai dar muito mais do que 1% ao mês, né? Vai dar uma média de 3% ao mês se a gente falar de 30%. Que foi mais ou menos que valorizou em um ano, né? Porque hoje já valorizou mais, né? A gente tá em 2023 já, mas de 2020 em um ano para 2021 subiu 33%. É claro que foi uma manobra do mercado, a pandemia influenciou e tal. Isso é normal acontecer? Não, mas pode acontecer novamente. Não dá pra gente saber. E mercado imobiliário é assim. E uma vez que sobe, não cai mais. Não vai cair mais. Pode ser até que os empreendimentos estão sendo lançados agora, daqui 4 anos, quando for entregar, estejam na recessão, e aí faça-se uma promoção, alguma coisa. Mas naturalmente, no médio e longo prazo, 3 anos depois, 5 anos depois, eu falo pelo menos uma janela aí de 5 a 10 anos, esse imóvel ou ele vai voltar pro preço ou ele vai valorizar. Voltando pro mesmo contexto, é escasso. Os terrenos são escassos. Então, se o cara quiser morar lá, ele tem que comprar, porque o terreno é escasso. E tudo que é escasso vale mais. Por isso que o ouro vale mais, por isso que prata vale mais e menos do que o ouro, porque tem menos ouro do que prata. Por isso que o diamante vale mais do que o ouro, porque tem menos diamante do que ouro. Entendeu a lógica? Então, isso é um fator. Agora, num ponto de vista sobre investimento, e aí quebra qualquer um outro, o mercado imobiliário é o mais seguro, né? Eu falo, se não bater um terremoto ou um vulcão explodir, alguma coisa assim na natureza muito diferente, que não acontece na maioria dos lugares no Brasil, né? E pelo menos na minha região nem tem como, nem maré alta, porque nem tem mar aqui, você não vai tender a perder no seu imóvel. No máximo, ele vai estabilizar, ele vai manter aquele preço. Agora, sobre investimento, a gente já falou. Esse é o primeiro passo, beleza. Agora o cara fala, mas talvez não compense investir agora, melhor deixar na renda fixa. Pode acontecer alguns casos que eu falo pro cliente, deixa na renda fixa, e aqui você paga o mínimo, por exemplo. Agora não está tão interessante, por exemplo. Se for vender na planta, o INCC tá 12%, vamos supor. Pesquisa aí, João. Você tá sem internet aí, né? Pesquisa no seu celular, quanto que tá o INCC hoje. Então o João me passou aqui que acumulado esse ano tá 7,95. Mas não dá pra saber porque... 7,19, né? 7,19. Mas não dá pra saber exatamente porque ele vai... mês a mês, né? Ele vai mudando. Pode ser mês mais alto, mês menor. Então ele é muito variável. Mas uns poucos seja 12. Empata 12 a 12, entendeu? Você pode tentar um desconto ali para a incorporadora, com esses 100 mil que ele tem na renda fixa, para compensar essa questão da renda fixa. E aí, por exemplo, nesse caso, vamos supor que a costura dá mais 2, 3, 4% de desconto para ele, em cima do valor total, às vezes, né? E ele vai calcular essa porcentagem ali. E aí, dentro disso, vai fazer a conta de quanto que ele vai deixar de pagar de INCC, que ele ia pagar de correção, mais o valor que ele tá ganhando de desconto. E aí, nesse caso, pode ser que naquele imóvel fica mais atrativo do que a renda fixa. Então, no caso do imóvel, é isso, tá? Então, falei alguns argumentos aqui antes, mas no caso prático mesmo, é isso. Você pegar aquele dinheiro que ele tem lá e às vezes tentar um desconto para compensar o valor da renda fixa, que pode estar maior. Mas aqui é só uma questão de presente. E todo incorporador tem interesse, dependendo da distância, né? Isso também tem que ver a distância de quanto tempo ele lançou e quanto tempo ele vai entregar. Quanto maior essa distância, mais desconto ele vai gerar. A gente chama isso de PV, Present Value. Acabou virando PV, né? Mas significa Present Value, é trazer aquele valor para o valor presente. E também tem que ser acima do que o incorporador já pede, tá? Dentro da condição dele de pagamento, pode ser o mesmo tanto, senão não faz sentido. Então você tem essa questão, tem que ser uma antecipação, tá? Mas o incorporador, ele tem esse interesse sim, então dá pra negociar, tá? Agora, o segundo ponto é que, além disso, esse imóvel pode valorizar mesmo na planta. Então, além do INCC, que vai corrigir, é natural, além do desconto que ele levou, dando 100 mil reais, também tem a questão dele poder ganhar a valorização, que é outra coisa.
Valorização é demanda e oferta, não tem nada a ver com o INCC. A valorização é o seguinte, o meu produto, ele vendeu bem, ele é mais escasso, daqui 3, 4 anos, 2 anos, não sei quando vai entregar, ele vai tender a estar mais valorizado. No caso, quem comprou em 2020, valorizou muito, né? Porque ele também pegou essa valorização, mesmo comprando na planta e mesmo pagando pouco, porque na planta ele paga no máximo aí 25, 30, 35% e ele não paga à vista, né? No geral. Então, às vezes o cara pagou lá, pegou um imóvel de 500 mil em 2020, pagou, sei lá, 10%, pagou 50 mil e ganhou 33% de valorização em cima de 500. Percebe? Que loucura isso. Então o mercado imobiliário, ele pode ser não tão atrativo, até mesmo por ele ser consistente, por ele ser um mercado muito estável, mas de repente pode acontecer essas loucuras. O cara investiu só 50 mil e já teve de valorização em um ano os 33% em cima de 500. Mesmo descontando o INCC, vamos supor que o INCC seja 12% nesse período, que foi corrigido em cima do saldo devedor, que na verdade vai ser 450, e talvez esteja confuso para você explicar isso porque você não entenda, mas talvez eu possa explicar isso depois mais detalhadamente. Mesmo assim, nos 450, se a gente colocar, vamos pôr 10%, mais 45 mil de INCC, vai para 500. Mas esse imóvel, uns 33%, vale 800, no mínimo, né? Mais de 800 mil. Percebe? Então, isso aí é uma coisa muito importante do cliente estar ciente do que pode acontecer. E aí existe um outro fator também, que eu gosto de falar quando a pessoa vem com esse argumento de investimento, eu falo, cara, beleza. Eu até entendo que às vezes você não quer investir em imóveis, você não acha interessante, renda fixa pode ser melhor para você, ou a bolsa de valores pode ser melhor. Só que é o seguinte, esse imóvel você quer rentabilizar com ele ou você quer morar? E o cara fala, eu quero morar. E aí, o argumento é outro. Morar é sonho. Morar é sonho. A gente não fala sobre rentabilidade e investimento quando você tá olhando para morar. Porque ali é o seu sonho, ali é a sua vontade, é o que você quer, é a sua segurança, é a sua família, é o seu social, é o bem-estar. E aí, tipo, tem coisas que não tem preço ter o seu imóvel. Por exemplo, né? Na pandemia todo mundo sofreu isso. Quem não tinha imóvel, lugar pra morar, né? Um lugar aconchegante, um lugar legal, ele não tinha pra onde ir, né? Tipo, era aquilo. Então, por isso muita gente comprou imóveis durante a pandemia. Porque ela viu, putz, meu apartamento é ruim, podia ter um lugar melhor. Então, é o que eu falo, né? Independente do que acontecer com você quando você sai de casa, o único lugar que você vai ter pra voltar é a sua casa. É o imóvel, é onde você mora. Independente se seja alugado, independente se seja financiado ou seja quitado, é onde você tem, é o seu lar. Agora, o lar que você tem muda tudo. Porque se você tem um imóvel que é seu, que é quitado, você pode organizar ele do jeito que você quer. E outra, ninguém vai te tirar de lá do nada. Diferente do aluguel, por exemplo. O aluguel você tem que... Se você gastar, você perde aquilo. Então você acaba que você nunca gasta. Porque se você gastar, você vai perder. Então nunca vai estar do jeito que você quer. Ao menos você já pega um imóvel pronto. Mas ainda assim, tem uma outra questão. O imóvel pronto que eu falo já mobiliado, decorado. Mas ainda assim tem uma outra questão. O aluguel, a pessoa pode expulsar lá na hora que ela quiser. Ah, Marco, mas o contrato não deixa expulsar. Tá, beleza. Você não pode ser expulso. A pessoa chegar, tchau, sai do meu imóvel. Porque você tem um contrato, certo? Mas se ela vender o imóvel, você tem obrigação de sair em 30 dias. Pode acontecer... Eu mesmo, o imóvel que eu estou atualmente. Quando eu mudei pra cá, eu tinha já investido uma grana aqui e pouco tempo depois o cliente falou, estou pensando em vender. E eu falei, fudeu, porque eu gastei uma grana e ele tá pensando em vender e meu contrato aqui é de 3 anos, pra você ver. Entende? E aí, se ele vendesse, eu tinha que sair. Se eu não quisesse comprar, que não é minha intenção atualmente. Mas se eu não quisesse comprar, eu tinha que sair daqui. E dane-se eu. Tá? Se vira, sai do meu imóvel, eu vendi. Então, o aluguel tem esse problema. Já aconteceu com um casal de conhecidos nossos. Eles estavam no imóvel, estavam amando morar lá, de repente o cara vendeu. Vou vender, tchau. Eles tiveram que sair. E aí 30 dias você tem que sair. É às pressas, né? Você não tem tempo. E o que você investiu já era. E o seu conforto, a sua segurança já era. Você tem que procurar outra coisa. E às vezes naquele momento você pode procurar outra coisa e o aluguel tá muito caro. Você não achar nada que te atenda, você tem que arrumar em 30 dias. E é assim que funciona. Ah, mas tem um direito de compra. Tem um direito de compra. Mas se você não tiver dinheiro pra comprar ou se você não quiser comprar, você tem que sair. Entende? Então o aluguel tem todos esses problemas que traz. Então não tem preço você ter o seu próprio imóvel, saber que é seu, saber que tudo que você colocar ali é seu, você pode moldar ele, fazer do jeito que você quiser. E às vezes, por exemplo, você faz uma coisa, estraga outra, às vezes, ou não estraga, o cara fala que você estragou. Pra sair do imóvel é uma missão, né? Porque você tem que entregar tudo certinho, tudo organizado. Aí você faz uma coisa lá, o cara não gosta, ele pede pra você tirar. Então você gasta pra fazer, você gasta pra tirar, entende? E mudança não é fácil, né? Ainda tem esse fator. Às vezes você vai com um imóvel, você tem que mudar de ano em ano. Você faz um contrato anual, todo ano o cara pede o imóvel, você tem que ir lá e mudar. Também corrige, né? Que é uma coisa que as pessoas não falam. Inclusive, eu vou comparar aqui rentabilidade, vou trazer um vídeo comparando a rentabilidade, né? Que todo mundo baixa no mercado imobiliário como aluguel, em relação à renda fixa, bolsa de valores, mas algumas pessoas não colocam tudo na mesa, né? Não
coloca tudo na mesa na hora que vai fazer essa análise do mercado financeiro. Então eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso especificamente. Eu acredito, né? Que eu vou fazer, pelo menos. Não vou prometer não, mas talvez eu traga um vídeo sobre isso. E aí acontece muito esse processo. Beleza? Então, os argumentos são esses, né? Eu nem lembro se eu vou conseguir listar aqui, né? Eu falei meio aleatoriamente, mas são esses argumentos. Então, o ideal é que você compare, né? A questão do investimento mais seguro com a bolsa de valores, por exemplo, é muito fácil, mas na renda fixa, que ela tende a ser mais segura, você tem essa questão de avaliar o imóvel. Você pode tentar um desconto quando é na incorporadora, né, por exemplo, ou você pode também usar essa analogia de que é imóvel para morar. Imóvel para morar não é investimento, tá? Então é sonho. E aí não se põe na mesa essa rentabilidade. Pode ser que ele ganhe dinheiro com isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a sua felicidade. E aí tem um outro caso que eu ainda não falei, e para finalizar aqui o vídeo, é que às vezes no financiamento bancário compensa ele deixar o dinheiro dele na renda fixa e pagar o financiamento bancário. Vamos supor que a taxa do financiamento bancário seja 8%, 9% e a renda fixa é 12%, paga o mínimo que precisa para financiar, deixa o dinheiro na renda fixa e paga 8%, 9% de juro no financiamento bancário. Então, nesse caso, é até positivo. E aí, se por um acaso a renda fixa futuramente cair, ele pega aquele dinheiro da renda fixa, liga no banco e pede para antecipar. Que ele vai ganhar desconto e aí vai compensar ele ter deixado na renda fixa e antecipado no banco quando a renda fixa caiu. Então, você ainda tem essa artimanha aí no caso de clientes que vão comprar imóvel pronto, tá? Então, nesse caso, se a taxa for até pau a pau ou se for até menor, tem esse privilégio para quem hoje vai comprar e deixar na renda fixa. Ou, se for até pau a pau, é a questão do argumento de ser moradia, é sonho. Aí nem vai entrar muito nesse quesito, né? O cara tá realizando o sonho dele, né? Tá comprando pra ele, pra família, é emocional. Beleza? Então, se gostou do vídeo, ficou alguma dúvida, e eu falei várias coisas que talvez tenha ficado dúvidas, deixa comentário aqui que provavelmente eu vou te responder e te vejo no próximo vídeo. E até mais.